Salve, salve, minha gente amiga, estamos de volta. Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nestes últimos 30 dias, especialmente, e principalmente neste final de semana, o mundo viveu o maior espetáculo da Terra. Luxo, beleza, euforia e especialmente habilidade no trato da bola. Muitos gols, penalidades máximas, cartões, choros de emoções na alegria e pela tristeza da eliminação. O Brasil, fora das semifinais, vendo de longe os adversários, entre eles a garra marroquina. Aliás, Marrocos, a grande surpresa do maior evento esportivo do mundo. No sábado, Croácia e Marrocos decidindo quem ficaria com o terceiro lugar. 2-1 para a Croácia, que era a atual vice-campeã mundial de futebol e que caiu, logicamente, para a terceira posição. No domingo, América do Sul frente à Europa. Que maravilha, que espetáculo realmente, que jogão de bola. Selecionado dos hermanos argentinos de Messi com a França de Mbappé. 2 craques buscando o tricampeonato mundial. Messi e Di Maria e Messi. 2-0 para os argentinos. Olha, esperávamos realmente o deslanche da seleção argentina. Mas veio o segundo tempo e veio a reação francesa. Aliás, francesa que defendia o título mundial da temporada passada. E, consequentemente, veio. Mbappé, 2 vezes aparece para deixar tudo igual. Caminhávamos para a prorrogação. Veio a prorrogação. Surpresa? Não. A Argentina foi para frente, fez 1-0 e parecia que estava levando o título mundial. Nada disso aconteceu. Pênalti no último minuto de partida. E ali, Mbappé de novo. 1-1. Vamos às penalidades máximas. Depois, quem começou batendo para os argentinos, você sabe, só poderia ser ele. Quem deveria ter começado a bater para os brasileiros contra a Croácia, estão lembrados? Não deveria ser um menino, um jovem que estava desfilando, estava debutando na seleção canarinho. E não deu outra. A comemoração está aí. Argentinos fazendo a festa, aguardando a volta de seus consagrados jogadores. E nós estamos dividindo a bancada na abertura do programa de hoje com Carlos Dantas. É um prazer tê-lo de novo aqui, comemorando o título dos nossos irmãos do outro lado, a Argentina. O prazer é tudo meu. Aquele abraço, Jorge Antônio Gerhardt, aos telespectadores. E o mundo viveu mais uma Copa do Mundo. Para mim foi a melhor final de todos os tempos. Não tem, pode vir desde os tempos de Pelé e Garrincha, mas em termos de final foi uma das melhores ou a melhor dos últimos e de todos os tempos. Por quê? Foi tão cheia de fatos, né, que quem viu a Argentina no primeiro tempo deu um rodeão na França. No segundo tempo, não esperava que a França fosse para cima. E que equipe, para ser campeão, tem que ter craque. E as duas equipes tinham craque. Diferenças que faziam, não é? Eu sempre digo, o time para ser campeão tem que ter um craque, um matador. A Argentina com o Messi e a França com o Mbappé. E dentro do jogo, na final, para mim, o grande nome foi o Lionel Scaloni. Aliás, claro que ele foi importante. O goleiro argentino, Emiliano Martinez. O Scaloni é o treinador, depois eu falo nele. O Martinez, que defendeu aquela bola nos últimos minutos, com o pé, fazendo a defesa do título para mim. Messi foi escolhido o melhor da competição, o melhor do mundo, mais uma vez. E vejam bem, seu Jorge,
Por que o Messi não havia se destacado em outras Copas do Mundo? Porque nas outras Copas do Mundo eram muitos craques. Até apareceu o trabalho, principalmente a habilidade do Messi, demorou. Precisou na última Copa, praticamente, de sua vida, ele brilhar. Além dele ser um craque junto com o Mbappé, mas nas outras Copas tinham vários craques. E ele, por ser inibido, não conseguia aparecer mesmo jogando muito e ter sido escolhido, acho que mais de 5 vezes o melhor jogador do mundo. Então, aliás, o único título que faltava para o Messi, que praticamente está dando o último capítulo de sua vida no futebol. Exatamente. Ou seja, a nível mundial. Que maravilha, né? Não, o futebol tem dessas coisas, porque o futebol é o único lugar que não existe justiça. Quase que a Argentina entrega a rapadura. Não é que entrega a rapadura. A França foi para cima. Embora desfalcada de muitos jogadores para a competição desde o início, a França mostrou porque veio. E aí está, mais uma vez, a Argentina brilhando. Eu sou fã do futebol argentino. Nós, gaúchos, somos fãs. O Grêmio agora está trazendo 2 argentinos para 2023. Por causa da garra, da pegada, que sempre foi a característica do futebol gaúcho. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo, aos nossos comerciais, e voltaremos já em seguidinha falando em Copa do Mundo, dupla Grenal, futsal, enfim, assuntos que se ligam no esporte aqui na TV Passo Fundo. Aguarde um momento só. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, amigos. Estamos de volta, não é? Falando em esporte. O assunto aqui é Copa do Mundo. Nós estamos vivendo um período natalino e o papai Leonel chegou para os argentinos. Não? Carlos Dantas. Chegou, e merecidamente. Outro detalhe, dando continuidade ao que eu falava antes, o técnico Lionel Scaloni, ele que entrou improvisado, ganhou a Copa América e se uniu com os jogadores, mas ele não se uniu por bruxaria. Ele fez uma mescla. Ele manteve os da antiga e misturou com a gurizada. Só que os jogadores também, é aquilo que eu sempre digo, jogador quando quer derruba treinador. Jogador quando quer, ele consagra treinador. E foi o que aconteceu com o Scaloni
na Argentina. Ele está consagrado porque os jogadores resolveram jogar em função. Claro, ele armou bem o time, fechou com 2 linhas de 4 no meio de campo, ele não se atirou, por isso que ele não perdeu o título. Mas ele, por exemplo, Di Maria, que já está em fim de carreira, deu o seu último sangue pela seleção argentina e foi um dos melhores, ou melhor na primeira etapa. Por quê? Ele é amigo do Messi e o Messi pediu: coloca Di Maria nessa final que nós vamos ganhar a Copa. E ele topou. Foi na do Messi. E o detalhe que o Di Maria jogou nas 2 pontas. No primeiro tempo pela esquerda, onde cavou a penalidade máxima, bem cobrada, diga-se de passagem, pelo Messi. Na fase complementar, ele foi deslocado para a direita, aproveitando, logicamente, os elementos que dispunha o técnico, outro Papai Lionel, não é? O técnico é outro Papai Lionel. Não tem nada a ver com o Natal do Noel, é isso? Não, até porque o Scaloni fez a leitura do time da França. No primeiro tempo ele colocou invertido porque pela posição dele na esquerda ele estaria muito bem marcado pela direita de ataque e defesa da França. Ele foi para o lado mais fraco, que possibilitaria entrar nas costas da defesa. E foi o que aconteceu. Claro, o Messi jogando muito, né? Os caras chegando de 2, 3 em cima dele, ele dando tapa na bola de costas. O segundo gol, ele deu um tapinha de lado, de pé esquerdo, largou o parceiro em alta velocidade, que meteu no segundo pau. Mas para meter aquela bola com efeito na frente, entre a zaga e entre o ataque e o goleiro, tem que saber fazer. E na saída do goleiro, o Di Maria fez um golaço, se recuperando, saiu porque não aguentava mais, mas encerrou a carreira com chave de ouro. Agora me diga... Parabéns aos argentinos, muito merecido esse título. Me diga uma coisa, você falou em justiça, não é? Às vezes o futebol é injusto, e foi injusto em determinadas ocasiões para o próprio Lionel Messi. Veja que ele não conseguia conquistar o título que lhe faltava na carreira como jogador de futebol. O jogador de futebol tem um problema. Se ele é um jogador muito inimigo, ele pode ser um habilidoso. Eu já conheci vários jogadores habilidosos, mas inibido demais, não se impunham, não puxam a liderança, ou toma uma falta, não discute, não briga, nem reclama do juiz, né? Então, o jogador, quando o Messi começou a incorporar o espírito da torcida argentina, o seu futebol apareceu ainda mais. Porque bola ele sempre teve. E mais uma vez, né, principalmente na classificatória da final contra a Croácia, 3 jogadas do Messi, as 3 jogadas da linha de fundo, jogada de futsal. Drible curto e passe rasteirinho para trás para quem entra de cara pro gol. Esse é um fundamento do futsal, que eu tanto adoro o futsal, e que muitos jogadores no Brasil que foram craques também já tinham passado pelo futsal. Entre eles, por exemplo, um dos grandes nomes do futebol brasileiro que saiu do futsal, Zico e Carpegiani. No jogo contra a Croácia, você citou muito bem, ele reencarnou o Garrincha, o Mané Garrincha. Os dribles de entortar o adversário eram protagonizados pelo Garrincha na época, não é? Quando o título mundial veio para o Brasil. Mas, seu Jorge, até foi bom você tocar nesse assunto, eu não quero dar uma de especialista nisso, naquilo. Não. Os dribles contra a Croácia, para mim, foi jogada de futsal. Tipo jogada de quadra. Pisa nela, dá um passo por cima e toca para trás. E tirou 2 da marcação. O do Garrincha, na época, eu me lembro daquele guri da várzea, que pega a bola, vai para cima, pisa e traz. E não tem nada dessa coisa como tem no futebol brasileiro. Qualquer pedalado ou jogadinha mais de efeito, o outro adversário fica brabo, falta de respeito, tá me humilhando. Tem mais do que humilhar mesmo. Ruim, não pode jogar. O máximo, marcar. Habilidoso, tem que driblar, tem que esnobar. Porque o futebol é feito de alegria, de drible e de obras maravilhosas, como a gente viu nessa final da Copa, inclusive nas cobranças de pênaltis. Relembrando o Mané Garrincha, né? Sabe por que ele se consagrou naquela Copa, Dantas? Porque o Pelé se lesionou. Sim.
O menino Pelé não tinha condições físicas e condições de saúde para continuar na Copa do Mundo. Ele foi para o seu treinador e disse o seguinte: deixa comigo, patrão. Deixa comigo porque, para mim, todos são João. Os russos, para mim, são todos do mesmo nome. São João. E, consequentemente, ele foi para cima e acabou com o jogo. Exatamente. Ele pegou, era uma outra época, né? O brasileiro teve sempre essa característica da... Era uma outra época, mas eram 11, era bola redonda, era um gramado com dificuldades, não tinha o gramado de qualidade como tem agora, como teve lá no Catar, não é? As dificuldades apareciam para os jogadores daquela época, não é? E, consequentemente, tinha que ter uma habilidade a mais. E esta habilidade era mostrada pelo Garrincha, porque é sempre bom recordar. Aliás, o telespectador que deve estar nos acompanhando hoje, eu era menino, tudo bem, mas não esqueci os dribles desconcertantes do Mané Garrincha. Não esqueci a habilidade com que chegava na frente e pelo alto o nosso rei Pelé. Aliás, o Pelé está se recuperando no seu estado de saúde. Tomara que Deus o acompanhe e que ele possa estar conosco por muitos e muitos anos. Só para complementar. O senhor não deixou complementar. Vamos fazer um pensamento positivo para que o Edson Arantes do Nascimento saia mais dessa e volte realmente para dar entrevistas, para incentivar aqueles que futuramente querem defender a seleção brasileira de futebol. O que eu quis dizer? Que no tempo do Garrincha era outro tempo? Eram outros tempos. Mas eram outros tempos. Tá. Ele pegava a qualidade dos adversários europeus, não chegava, não amarrava a chuteira. Hoje o futebol europeu evoluiu de uma maneira que o Brasil tomou 7-2, 7-0 da Alemanha ao natural na última Copa do Mundo. Tá? Coisa que nunca se pensava isso antigamente. Hoje qualquer um que tem um pouquinho de preparo físico é jogador. Antes tinha que ter muita habilidade, tinha que ser um mestre com a bola nos pés. Embora a jogada do Messi, para mim, no futebol moderno, é aquilo que eu quis dizer. Eu associei com o futsal. Mas quem é habilidoso é ele. Porque se não tiver habilidade, não adianta dar uma bola redonda, seja para quem for. Vamos voltar à decisão do último domingo, não é? Me parecia, pelo que eu via, que a Argentina estava levando o título já no primeiro tempo da partida. Mas o futebol nos surpreende a todo momento, não é? E, consequentemente, a França mudou a sua estratégia na fase final. O Deschamps, que insultou o treinador, o Lionel, o Scaloni da Argentina, no momento em que empatou a partida, não é? Desaforou de uma maneira assuntosa para cima, como quem diz, quem manda no futebol mundial sou eu e tal. Foi arrogante demais e veio o castigo. Só um detalhe, Dantas e senhores telespectadores. Na fase final, o time da Argentina cansou, pregou de uma maneira impressionante. E a França, que é do futebol europeu, como você disse, mais condicionada fisicamente. Por quê? Porque os jogadores vêm de uma preparação melhor do que o futebol do latino-americano. Você não concorda? Em parte concordo, não totalmente, porque a maioria dos jogadores da seleção argentina... Não, se você discordar, eu fico mais satisfeito. Não, eu estou só lhe dizendo que é fato, a maioria dos jogadores argentinos jogam na Europa. É pouquíssimos que jogam na Argentina. Então não tem muita diferença em termos técnica e qualidade técnica esquema tático. Eu falo condicionamento, a preparação física, os últimos dias que a comissão técnica, o preparador físico da Argentina e o preparador físico da França, há uma divergência, há uma desigualdade entre a maneira de preparar um e outro jogador. Há uma divergência também na alimentação, no condicionamento físico dos jogadores que baqueiam em 30 dias. Você não concorda? Não concordo. Não? Porque a qualidade de tá falando até de alimentação. Até na alimentação. Não tem nada a ver. Eles se envolvem na Europa, eles recebem os melhores tratamentos em todas as equipes da Europa. Mas nos últimos 60 dias, eles se dedicaram para a seleção do seu país. O que eu noto na diferença da Argentina para a França foi o seguinte: quando a Argentina chegou lá no Catar, eles chegaram com um salto um pouquinho alto. Quando eles tomaram aquele primeiro susto,
Num instante eles trataram de baixar a bolinha, se reuniram e, vamos pegar, porque não era como nós estávamos pensando. A seleção brasileira também. Chegou lá, o melhorzinho do Brasil aí, que eu não considero craque, é o... Me esqueci agora, até fugiu o nome. Eu não sei. Neymar? Eu considero Neymar, todos os jogadores da seleção brasileira como craques. Qualidade de craque eles têm. Louco. Foi a pior seleção ainda dos últimos tempos, tirando a gurizada que foi renovada. Aí o Neymar é o último a sair do ônibus, com fone de ouvido e um Ray-Ban todo pirotécnico, numa balaca. Seu Jorge, aquilo ali demonstra a balaca do jogador. Nós somos os caras e nós vamos ganhar. Olha o que o Japão, Croácia, mordendo, chegando junto. Quando é que os jogadores brasileiros chegaram pegando junto? Um jogo ou dois e olhe lá. Quando eles acordaram, já estavam fora. Então, não dá nem para comparar. O Brasil vai ter que fazer um trabalho zero. Pode trazer técnico estrangeiro. O primeiro passo no futebol, humildade. Como é que agiu o treinador, o Scaloni, com os seus jogadores? Ele sentou e foi conversar. E tinha comando sem precisar gritar. Tem diversos tipos de comando. Posso voltar a... Então, por isso que a Argentina chegou lá. Nós estamos discutindo a seleção argentina e a seleção da França, não é? Neste jogo final. Nós estamos analisando o jogo final. Quando estava 2-0, me parecia que o caneco já era argentino. Veio o segundo tempo e as coisas mudaram, porque o dedo do Deschamps funcionou. E, consequentemente, veio o 2-2. E depois, na prorrogação, você sentiu que a Argentina já era campeã com aquele 1-0, aquele gol do Messi ou não? Não, porque a Argentina correu demais no primeiro tempo. No segundo tempo, ela tentou controlar o jogo. Em 10 minutos, quando ela acordou, estava empate. E aí bateu o desespero. Aí a qualidade, pode ver que a qualidade de futebol não foi a mesma, porque o sistema nervoso, por mais que seja um jogador diferente... Eu digo que é o condicionamento físico. Também, não vou dizer que não. Não é o sistema nervoso. O sistema nervoso, você vai aglutinando, você vai absorvendo durante a partida. Mas sabe Nos minutos iniciais, portanto, de um jogo de futebol, de uma decisão de um mundial, não é? Há aquele certo nervosismo. E naquele nervosismo, a Argentina tirou proveito. Daquele nervosismo, tirou proveito. Exatamente. Ou seja, no primeiro tempo. Por que, então, o estado nervoso já no finalzinho da partida, no finalzinho da prorrogação? Porque lá na prorrogação, meu caro Dantas, eu acho que faltou um pouco de habilidade, um pouco de mais catimba, aquela catimba que é contumaz, digo, dos jogadores argentinos, que não fizeram e não fazendo, levaram o castigo. Veja que são consequências, não é? Aquele chute forte realmente, que levava endereço do gol, bateu no cotovelo do menino da Argentina e, consequentemente, o pênalti para o Mbappé concretizar para os argentinos. Isso, então, fica de exemplo para você que é jovem, você que está nos acompanhando, você que amanhã pode estar defendendo a dupla Grenal, pode estar defendendo o Passo Fundo, o Gaúcho e tal, não é? Tenha a tranquilidade e tenha condicionamento físico, que é muito importante. Conclua. Mas o senhor não deixa eu concluir, o senhor já sai atravessando. O que quer dizer? Novo, meu. Mas essa, Jorge... Fala, termina. No bloco anterior, o senhor já foi falando até no Pelé, nós estávamos lá no Que Catar. bloco anterior? Nós estamos no primeiro bloco. Vamos voltar, então, na conversa anterior. O que faltou na reta final? Não é que faltou, é que cresceu a equipe da França, o esquema tático mudou, o treinador francês adiantou a marcação, e aí, como os argentinos correram muito, concordo com a parte, o preparo físico. E a outra, o que salvou os argentinos foi a raça. Porque aí eles começaram a chutar a bola pro mato, que é jogo de campeonato. Que é o que a nossa seleção brasileira não fez nenhum jogo decisivo. Aliás, eu vi outra decisão. Eu vi tanto que aconteceu o empate foi para os pênaltis. Porque simplesmente a Argentina continuou tocando bola, não chutou bola pro mato, só se você viu bola pro mato. Quando chegava na defesa ali, eles rasgavam. Só que não tinha ninguém no ataque para prender a bola. E aí os argentinos vinham de novo. Então eles seguraram para ir para os pênaltis, porque não tinha mais perna para fazer um contra-ataque em alta velocidade. Até fez algumas vezes, mas
a grande defesa do goleiro francês também que apareceu, e o Messi sozinho, porque quando tiraram o Di Maria, praticamente morreu o ataque da Argentina. E era o Di Maria a grande habilidade, a grande jogada que tinha a Argentina na primeira etapa. Quando saiu o Di Maria, saiu o gol na prorrogação. Tudo bem. Não morreu o ataque da Argentina. Mas não era o mesmo da primeira etapa, né, seu Jorge? Até mesmo você Nenhum dos jogadores argentinos, nenhum dos jogadores franceses tiveram um desenvolvimento normal de um começo de partida, de um começo de decisão. Que não é um joguinho qualquer. É uma decisão de uma Copa do Mundo. É a coisa mais suprema que pode existir no futebol mundial. Tanto que tem uma brincadeira, ou mesmo orientação, às vezes, de técnico no jogo, na várzea, que ele diz, vamos jogar como se fosse uma Copa do Mundo. Por quê? Porque a Copa do Mundo é o O do Borogodó do futebol mundial. E que festa fizeram os argentinos lá em Buenos Aires, hein? Merecidamente. Um povão, o mundo todo, né? O povão nas ruas. Eu cito Buenos Aires porque a televisão mostrou, não é? E, consequentemente, ali é a capital argentina e ali se desenvolve a maior festa quando os argentinos chegam à consagração, como chegaram no último domingo. Na Avenida 9 de Julho, lá no Obelisco. Realmente, ali é o ponto de comemorações de grandes títulos, tanto da Libertadores como o Campeonato Mundial. É o terceiro campeonato da Argentina, 78, 86 e 2022. O Lionel Deschamps deu uma aula de tranquilidade e técnica para cima do Deschamps, que é o técnico da seleção francesa. Você não acha? Eu acho que assim, existem as rivalidades, mas ninguém tá lá para querer ser melhor do que o outro. Tu tem que ganhar dentro do campo, né? Tanto que embora eu não concordasse com o Martinez, Emiliano Martinez, goleiro argentino, que quando recebeu o troféu do melhor goleiro, fez um gesto meio que obsceno. E ele justificou. Eu não vi nada de gesto obsceno. O senhor não viu? Não vi nada. Mas nas redes mundiais estão lá fotos. As redes mundiais podem ser facciosas. Só para quem posso falar? Tanto que ele falou e disse. Tanto que ele disse. Eu fiz em resposta aos franceses que queriam me humilhar e eu não aceito a soberba. Claro, não concordo com o gesto, mas francês é o bicho mais nojento que tem de se tratar. Eles se acham o ó do Borogodó. Se tu chegar no aeroporto em Paris, não falar francês ou arranhão francês, eles te olham de atravessado. Se tu falar em inglês, te olham mais atravessado. Se falar espanhol, eles não te atendem. Então, por aí tu tira uma base. Então, nessas horas, o futebol serve para nivelar que no mundo nós somos todos iguais. E aquele exemplo que eu falei junto com outro dia com um entrevistado aqui, o professor de química, fala em preconceito, fala não sei o que dos negros, mas a França, que é toda elitista, a maioria dos jogadores, ela depende dos jogadores que vêm das suas colônias onde ela mandava antes, que tem nacionalidade francesa. Os negros franceses são os que ganharam essa classificação da França e levaram a França aonde está hoje, queira ou não queira, vice-campeão mundial. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos daqui a pouco. Aguarde um momento só. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce.
E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta quando o assunto é esporte. Na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também através da Claro Net e Coprel TV. Pela Coprel TV em outros 36 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Você pode baixar também o aplicativo tvpassofundo.com.br e nos acompanhar através do celular. O nosso abraço a você que se liga na TV Passo Fundo, que nos prestigia com a sua sintonia, com a sua frequência, logicamente tentando saber dos assuntos que empolgam a coletividade esportiva do Rio Grande do Sul e de Passo Fundo de um modo especial. Eu aproveito a ocasião também para enviar um abraço ao Paulo Lopes, motorista, que se liga na gente e que nos traz algumas informações também relacionadas com o futebol feminino. Aquelas meninas ali do Mato Castelhano que estão brilhando no futebol amador do Botafogo do Rio de Janeiro, a Kelly e a Karen, e que ficaram de nos dar uma entrevista. Acredito que para o começo do ano, em gozo de merecidas férias, a Kelly e a Karen, meu caro Paulo Lopes, estará encaminhando-as para uma entrevista aqui no programa de esportes da sua TV Passo Fundo. Aproveito também para agradecer a sintonia do Benhudo Benevenuto dos Santos, é outra figura que se liga no futebol amador de Passo Fundo, pratica o futebol amador muito vulgarmente, não é? Já praticou mais assiduamente e agora então a idade está tomando conta, não é? Está substituindo o jovem atleta que era o Benhur. Um abraço para você, Benhur, não leve a mal, tenha realmente um bom Natal na companhia dos seus familiares. Aliás, todos vocês que se ligam na TV Passo Fundo merecem a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso apreço e esperamos que tenhamos um Natal tranquilo e um ano novo cheio de graça, cheio de amor para dar. Olha, vamos voltar um pouco à Copa do Mundo, a recente Copa do Mundo conquistada pelos nossos irmãos argentinos. Uma grande surpresa nesta Copa foi a seleção africana de Marrocos. Marrocos mostrou a cara e mostrou para que veio nesta competição. E por detalhes não chega a uma finalíssima que seria o auge do futebol marroquino. Não acredita, Dantas? Eu sempre torci pelo futebol africano, porque é através do futebol que muitos jogadores conseguiram uma oportunidade de crescer e evoluir na vida. O futebol tem dessas coisas positivas. E muitos, tentam trazer alguma alegria para o seu povo através do futebol. A próxima Copa do Mundo, vamos ver o que vai dar. 3 sets, 48 equipes. Canadá, Estados Unidos, México. Primeira dor de cabeça. Já tem que providenciar agora, quem quiser ir nos Jogos de Canadá e Estados Unidos, a questão do visto. Não adianta ter passaporte. E leva mais de ano para sair um visto americano. Para ir aos Estados Unidos, não me atrai. Talvez iria no México.
né? Por ser mais fácil a língua, enfim. Mas os Estados Unidos é uma burocracia, te humilham nos aeroportos se tu não te impor. E então, realmente, não estou vendo com bons olhos os jogos nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos quer mais do que nunca que o futebol seja outro meio, além de esportes no seu país, né? É outra fonte de renda muito grande e que sabem que tem muitos negócios que eles conseguem sair pelo futebol. Então, por isso que hoje jogadores que estão encerrando a carreira, grandes nomes, acabam indo jogar nos Estados Unidos porque eles estão pagando contratos a peso de ouro, mesmo em fim de Copa. Encerrada a Copa do Mundo, Carlos Dantas, né? Já em seguidinha vem mais uma Olimpíada, né? Mais os Jogos Olímpicos. E daí? Aí é outra esfera, é outro mundo, né? Falar em Jogos Olímpicos é diferente, totalmente diferente da Copa do Mundo. Para começar, nas Olimpíadas, tu vai jogar por amor à camiseta. Né? Realmente amor à camiseta. É completamente diferente porque não é um único esporte também, não é? Sim, e as várias modalidades. Né? A gente viu aquele dia o treinador do... O Thiago. Aqui que estava daquelas lutas, né? Marciais, falando de um novo esporte que vão colocar nas Olimpíadas em Paris, que nem eu sabia, né? Modéstia à parte. E com isso surgem novas modalidades. Só a única que não consegue entrar realmente é a do futsal. Mas isso, na próxima semana, teremos uma entrevista exclusiva com Claudir Dariva, presidente da Liga Nacional de Futsal, que vai dizer por que o futsal não entra numa Olimpíada. Por quê? Ele já adiantou para você, o presidente da Liga, né? E, consequentemente, você deve estar sabendo. Por que essa ronha toda para não incluir o futsal nos Jogos Olímpicos? Eu vou esperar pela entrevista dele. Mas todo mundo já sabe... Mas vamos antecipar para o nosso telespectador. Ele merece. Alguma coisa assim, que todo mundo já sabe, que é questões políticas. Só que tem mais detalhes que ele vai revelar no próximo programa, se Deus quiser. Claudir Dariva, que é a segunda administração que ele é eleito por aclamação. Hoje é um gaúcho que manda no futsal brasileiro como presidente. E eles já estão pensando em criar uma subdivisão, uma segunda divisão da Liga Nacional. Mas isso vocês vão ver no próximo programa. Bom, nós não tocamos no assunto do futsal, na decisão do futsal que aconteceu há uma semana anterior. Foi na cidade de Erechim, onde Carlos Barbosa e Atlântico decidiram o título. E ficou com Carlos Barbosa. Você, amiudadamente ali, falou sobre a qualidade técnica desse jogo e tal, mas nós não destacamos, assim, o grande vencedor dessa competição, que foi Carlos Barbosa, a CBF. Assim, foi um jogo assim, eu estive no jogo. Mas não... Acabei não ficando até o final, não tinha espaço, calor de 40 graus dentro do ginásio do Galo. Qualidade técnica muito baixa. Um jogo fraco tecnicamente. É aquilo que eu já falei. A CBF veio com uma equipe que nos últimos tempos, para mim, foi uma das piores equipes tecnicamente. Né? E no final, faltando menos de 2 minutos, fechou o sururu. Claro, é um jogo pela Liga. Né? Como é que terminou esse jogo? Terminou a equipe de Carlos Barbosa vencendo por 4-2, né? Sendo campeão gaúcho pela 14ª vez que a CBF é campeã. Agora estão se reorganizando para ver se a CBF volta a conquistar a hegemonia do futsal nacional. Enquanto isso, né? Olha uma das causas, Sr. Jorge. Sim. Por que o futsal não está na Olimpíada? Eu tenho aqui, 3 resultados diferentes. 3 competições ligadas ao futsal diferentes. Tem a Liga Rio Grandense de Futsal, que é o Fábio, um rapaz aqui de Passo que comanda, né? E que ele pegou quem não é ligado à Liga Gaúcha e aqueles que não são ligados à Federação Gaúcha. É uma briga política. O nível técnico da competição da Federação Gaúcha caiu tanto que realmente está começando do zero. Esse final de semana, em Carazinho, a Cercesa
ficou vice-campeã da Série Prata, antiga Série Prata. Nossa, quem era campeã da Série Prata para subir para ouro era o Aldo Borogodó. Aí a competição, até um bom jogo tecnicamente, assisti o jogo, mas mal começou o jogo, fechou o sururu. Mais de 20 minutos parado, quase 1 hora parado o jogo, por falta de segurança. Deu confusão, foi ser César e Santiago, deu confusão em Santiago, agrediram o árbitro, ninguém fez nada. Na Liga Gaúcha esse ano nós tivemos confusão com o Espumoso, ninguém fez nada, ninguém pune ninguém porque um é amigo do outro da diretoria, outro apoia não sei quem da Liga e fica o dito pelo não dito. Essa é uma das diferenças que a Liga Nacional tem. E aí vocês vão ver por que hoje ela é uma das mais disputadas e buscam vaga. O Ser César perdeu por 5-2, ficou vice-campeão. O ano que vem o Ser César vem com tudo, com um grande patrocinador e buscando grandes títulos nacionais. O que conta o Jarico depois dessa derrota? Eu não consegui entrar em contato com ele. Claro que ele não devia estar feliz da vida, né? Até porque quando o time dele estava bem, deu uma confusão. Estava perdendo de 1-0, empatou 1-1, aí estreou o jogo quase 1 hora parado. Mas, para comparar, olha aqui. Liga Rio Grandense de Futsal. Sabe que jogo que deu esses dias aqui pertinho, com o ginásio lotado? Pontão e Dom Pedrito. Olha o clássico. O Carcará de Pontão. E aqui veio, ó, por exemplo, campeão da Copa Verão Feminina, Industrial de Palmitinho, do Rio Grande do Sul. Campeão Copa dos Campeões. Bom Jesus e Soledade foi campeão. Sul Rio Grandense de feminino. Não, masculino. Terceira Copa Sul Rio Grandense, né, de futsal masculino. Carcará de Pontão. Então, essa Liga Sul Rio Grandense que surgiu por fora está renascendo novas equipes que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Agora a gente já sabe que Pontão tem uma grande equipe. A CBF é a campeã da Liga, não é? Sim. A CBF já está no ginásio novo, lá em Carlos Barbosa, ou está em andamento? Não, como é que está a situação? Não, a CBF sempre teve... Faz muito tempo que a CBF tem um ginásio municipal. Mas aquele ginásio não cabia praticamente ninguém? Não, mas isso está falando lá. Em 90 e poucos, 98, 99. Depois veio o ginásio novo para 6 mil pessoas. A Tramontina construiu o ginásio em permuta de IPTU e impostos com o município. Muito bem, é o ginásio do município. Agora, o próximo ginásio... Essa é uma sugestão para o município de Passo Fundo, não? Não, Passo Fundo tem. Só que a administração que tinha o ginásio na mão resolveu tirar a bomba do colo e jogou no outro, jogou no colo do Gaúcho. Agora está aí. O Gaúcho não consegue dirigir uma nova diretoria, não consegue ir para frente e tem um elefante verde e branco parado na coxilha. Há muito tempo, precisando de uma reforma do piso. Quem eu falava que não tinha ginásio, vai sair o ginásio até o final do ano que vem, que é Carazinho. O prefeito já garantiu, já estão iniciando as obras perto do aquático e pretendem, em 2024, entrarem na Liga Nacional. Essa é outra novidade que tem na entrevista do Dariva, do Claudinho Dariva, na próxima semana. Então, o futsal está por isso, né? Então, vamos esperar agora. Giba renovou com o Passo no futsal e já está renovando com a Maria da diretoria e da comissão técnica. E esperamos agora que 2023 Passo no futsal venha com tudo, com um bom futsal e que se resolva essa questão do ginásio. O que eu fiquei sabendo do ginásio? Segundo fontes que me passaram, se até março do ano que vem, ou abril, não ficar resolvido essa questão do ginásio Passo Fundo, para que Passo Fundo tenha um ginásio decente, municipal, parece que o prefeito pretende retomar o ginásio para exercício das atividades do município e principalmente do Passo Fundo Futsal. Mas embora existe uma conversa que o Passo Fundo está esperando o término do ginásio do clube comercial até julho para ser a sua casa em definitivo, que está sendo concluída uma bela obra lá fora no clube comercial. Mas o ginásio do Teixeirinha, não é? O ginásio Teixeirinha, que hoje é administrado pelo Esportivo Gaúcho, tem uma cláusula, tem um contrato firmado. Não é assim, olha, vou passar a caneta aqui e volta para o município, não é? Pode.
quando se trata de poder público, basta encaminhar um projeto de lei para a Câmara e diz por quais os fins, né, dentro dos princípios da administração, e retoma com indenização ou sem indenização, porque assim como o gaúcho recebeu de graça pronto, pode devolver sem indenização alguma, talvez algumas coisas que foram a manutenção. Fora isso, o município, o poder público, a qualquer momento, pode retomar um imóvel que seja de sua esfera em termos de administração política. O gaúcho ainda não elegeu o seu novo presidente, não é? É o que eu estou sabendo. Esperam alguém tentar assumir, porque o atual presidente não pode ser reeleito e 80% do gaúcho estaria sendo vendido pelo SAF. Só que para vender para o SAF tem que ter um diretor, uma presidência legal para assinar. Muito bem. E o nosso Esporte Clube Passo Fundo, como é que está a situação? Me parece que no site estaria anunciando esta semana o novo treinador. O Passo Fundo... Mas ainda não se sabe o nome, nem de onde vem, nem para onde vai, não é? Falei com o presidente Volney Strapasson esse fim de semana. Até foi convidado para vir no programa, ele não pode, porque em função das lojas, fim de ano, Natal, o movimento é muito grande, ele tem que estar em todos os lugares, praticamente administrando suas empresas. Pediu desculpas. Nessa semana, no meio da semana, é a festa do Passo Fundo, de encerramento de atividades do ano, que para mim foi um excelente ano. Só em ver o estádio lotado, e eu falava com o Flávio Fiorin, Rafael Collin, o pessoal da Grande Porto Alegre da mídia esportiva, todos diziam que pena que o Passo Fundo ficou no detalhe. Mas vamos respeitar o bom futebol do São Luís Gonzaga, que foi muito bem organizado e venceu por merecimento. Mas o Passo Fundo está muito bem, obrigado, e vem com tudo em 2023. Retificando, né? O São Luís de Juí foi que conquistou o título, né? Passou. São Luís de Juí, eu falei São Luís Gonzaga, né? Exatamente. Desculpa, é São Luís de Juí. Mas o São Luís de Juí, lá da Colmeia do Trabalho, merece as nossas considerações e esperamos que faça bonito na Copa do Brasil, representando o futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul. E que o Passo Fundo venha forte no ano que vem, não é? Com a direção do Volney Trapasson, com os nomes de conselheiros que estão aglutinando a diretoria e, consequentemente, venha forte. Mas venha pensando forte, não com aqueles jogadores que vêm lá do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil e, consequentemente, não acrescentam absolutamente nada. Está na hora, minha gente, de pensar no interior do Rio Grande do Sul, no futebol amador, de projetar as categorias de base. Isso é muito importante. É muito importante, mas não é fácil, Jorge. Não é fácil, então larga. Não é assim. Se não é fácil, larga. Não é assim que funciona. Mas não é assim. Como é que os outros conseguem? Mas é que Passo Fundo... Como é que Erechim consegue? Só um pouquinho. Como é que o São Luís de Juí conseguiu? Posso lhe responder? Pode responder, claro, eu estou fazendo essa pergunta e quero uma resposta. Porque eles renovaram os seus administradores em termos de esporte. E os administradores do Passo Fundo não renovaram também? Não. Como não? Não. O Volney Trapasson está no segundo mandato? Só para quem entrou agora. O Volney não sabia nada de futebol. Ele veio aprender agora. Não. Ele é marinheiro de primeira viagem. Mas antes do Volney... Você está dizendo isso. Eu vou fazer essa pergunta. Eu conversei com ele. Eu vou fazer essa pergunta para o Volney, porque o Volney vem do futebol de Marau. Posso falar uma coisa? Como não? Futebol de Marau e futebol gaúcho. Não é futebol. Não tem nada a ver com futebol de Marau joga com abóbora. Não. Não joga com bola. O senhor entendeu o que eu quero dizer, seu Jorge? Mas que é isso? Para. O senhor acha que administrar um clube do interior sem dinheiro é assim? Então vai lá e pega. Eu não sou diretor. Fácil comentar aqui, falar aqui, quero vir lá pegar. Eu não sou diretor de futebol, eu não sou... Fica só uma tarde na portaria lá pra te ver quem é sócio, quem não é, pra te ver a confusão. Meu querido, eu sou jornalista. E como jornalista eu sei administrar o meu modo de ser, entendeu? Agora, você querer jogar a torcida do Passo Fundo, a direção do Passo Fundo contra mim, você não vai conseguir, não. Não é jogar, mas então não está fazendo isso. Mas o senhor não sabe como é que é a realidade. Como que não sei? O senhor conviveu com as reuniões do Passo Fundo? Como que não sei? O senhor soube dos pepinos que tinha para pagar uma folha de pagamento? Eu não sei, seu Dantas. O senhor sabia? 10 da noite o presidente correndo atrás do patrocinador para fechar a folha? Isso aí não é fácil. O que tem que fazer é mudar a mentalidade do futebol gaúcho através da federação. O próprio gauchão
É uma ilusão. Aí dão pro Grêmio e Inter 1,5 milhão. E aí dão 900 mil pro Aimoré, pro São Luís de Juí. Não, por que não dá 1,5 milhão para todo mundo? Muito bem, o futebol gaúcho vai por isso começar. O futebol gaúcho está nisso que está aí. O Campeonato Gaúcho vai começar no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro, não é? A dupla Grenal já está em atividade, já está trabalhando. Aimoré já está em atividade, São Luís já está em atividade, a maioria do Clube do Gaúchão já está em atividade. Pensando no Campeonato Gaúcho, logicamente. A verdade é que o São Luís de Juí, pelo que eu sei, dispensou os jogadores e só volta em janeiro, depois das festas de fim de ano, não é? A Recopa vem aí. Dia 17. Dia 17. São Luís e Grêmio, por isso que eu acredito, então só se eu recebi informação errada, eu sabia que o São Luís já se apresentou. de Juí dispensou os jogadores até o final do ano. E recomeça então nos primeiros dias. O Aimoré já fez o primeiro jogo treino e perdeu para o sindicato. Mas é jogo treino, aquela história, né? Antes de uma competição. Enfim, estamos aí na expectativa de mais um gauchão ilusório, falido, na minha opinião. Porque não adianta iniciar uma competição dando 1,5 milhão para a dupla Grenal e os outros do interior. Que sem eles, os outros não sobrevivem e aí recebem menos. Pode isso? Por quê? Qual é a diferença? Eu tenho a impressão que o futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul vai crescer a nível de torcedor quando liberarem as copas para a atividade. Isto não está sendo liberado nem aqui em Passo Fundo, mas em alguns clubes do interior, meio no sigilo e tal, meio nas escondidas e tal, é servido uma cervejinha no intervalo de uma partida para outra, né? Eu acho que... Tem que liberar. Acho que não é por aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que ver, sim, senhor. Mas o senhor não deixou eu terminar uma resposta. Eu não deixo. O senhor corta tudo, senhor. Eu não deixo. Isso aqui não é rádio. Isso aqui não é rádio, o senhor tem cacuete de rádio. E você tem cacuete de quê? Você não tem cacuete de rádio nem de televisão, rapaz? Só um pouquinho. Você não tem cacuete de rádio nem de televisão. Posso falar? Acabou um ciclo de administração de clubes do Passo Fundo. Sempre tendo um que pagar as contas na reta final. Acabou os heróis de antigamente. Não tem mais. E mesmo não foram muito heróis, não. O Passo Fundo teve uma execução que teve que pagar, que ficou de anos atrás. A conta veio. Quem é que teve que pagar? Volney Strapasson, com a atual diretoria do clube. Então, não é fácil agora que estão renovando. Qual é a saída para o Passo Fundo e para o Gaúcho? SAF. Vender. Dinheiro. Prata. Torcida é muito pouco, porque prevalece no interior a dupla Grenal e não tem torcedor para ir nos jogos do Passo Fundo e do Gaúcho. Só quando é jogo importante. Eu estou lembrado aqui que eu trouxe um rapaz ligado com a imprensa e ele disse, olha, tem que vender o Vermelhão e fazer um estádio mais modesto. Você está lembrado disso? O cara falou bobagem. Não tem nada a ver com uma coisa... Mas agora mesmo você disse que tem que vender? Não, só um pouquinho. SAF é outra coisa. Mas SAF é a mesma coisa. Você sabe o que é SAF? Não. Eu sei, é uma sociedade. Não. Você está completamente enganado. Tá bom. O clube então eu não sei nada. O clube continua existindo. Ele sabe tudo. Não é sabe tudo, eu estudo e pesquiso. Eu não fico só na beira de, verdade. De televisão. Vamos chegar ao final do programa de hoje. SAF, continua o clube existindo, mas a forma de arrecadar e investimentos é diferente. Não fica na mão de meia dúzia, sempre pagando as contas do clube. Tudo bem. Esse é o SAF. E o SAF não é uma sociedade, não é? Tá bom. Mas nós estamos aí na semana natalina, eu quero paz, né? Que seja de paz e prosperidade, que o calor humano aqueça os corações e que seja de reconciliação, afetos e emoções. Que haja muito amor para compartilhar, seu Carlos Dantas. Que seja de união e que seja de abraços apertados. Que o melhor presente seja a presença e a troca de carinho com você e seus familiares. Que a luz do menino Jesus encha de bênção a cada lar que esteja assistindo a nossa programação esportiva de hoje. Tudo bem? Estamos chegando ao final do ano. Desejamos um ótimo Natal a todos vocês. Semana que vem a gente volta.
o Dantas um pouquinho mais tranquilo, não é? Mais calmo, Eu sempre pedindo tive tranquilo, seu Jorge. pedindo Só que pedindo tem aquele coisa- espaço que eu vou ceder a ele, é claro, todo o espaço possível do mundo para que ele possa se expressar, não é? Para que ele não venha com essa agressividade toda, agressividade e aquela mágoa pessoal que ele carrega, não é? Olha, o senhor não entende nada, o senhor não sabe nada, tá? Eu nunca disse a ele que ele não entende nada. Não disse porque não quis. Pode dizer. Mas eu não tenho nada como ofender, Não porque tem, o porque meu não tem nível, argumento. o meu nível educacional e Tá intelectual bom, parabéns. é outro no meu caso. Parabéns. Muito obrigado, Tá? senhoras e senhores. Parabéns, senhor. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de ano e tenham um Natal daqueles de muita paz, de muita tranquilidade. O Dantas vai dividir a bancada conosco no próximo programa e que você seja muito feliz. Até a próxima, com certeza. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecidos na rua João Catapã, 1005, bairro Santa Marta, em instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. Fone 3317 1413.